E aí pessoal, tudo bem? Tudo bacana? Vamos dar um rolê agora? É isso aí, eu já preparei a câmera aí pra gente dar uma volta, pra gente dar um rolê. Eu acho que tá tudo certo aí. Essa é a melhor parte, pessoal. Pra quem faz reparação, essa é a melhor parte, né? Poder dar uma volta com o carro. Eu gosto bastante, tá? Eu particularmente, em especial, adoro, gosto muito de todo o processo, tá, pessoal? Desde quando eu comecei a pensar em ser alguém, né? Lá na minha infância, na minha adolescência, pensei em ser alguém. Olhava para o meu avô, olhava para o meu pai e pensei, o que será de mim? O meu avô era torneiro ferramenteiro, aquele cara da década de 50, 60, 70 que hoje você não encontra mais. Meu pai cuidava da manutenção industrial, máquinas pesadas, e tinha aspiração à ferramentaria. Então meu avô era torneiro ferramenteiro, meu pai com aspiração à ferramentaria, mas mexia com ar comprimido, né, compressores industriais. E eu, na manutenção com o meu avô e com o meu pai, eu falei, eu preciso encontrar algo para mim. E aí entrei na reparação automotiva, pessoal. Então, eu tenho no meu DNA a mecânica. Isso é muito legal, isso é muito bacana, porque isso me ajuda muito em todo o processo, pessoal, que eu faço, tá? Todo o processo me ajuda. Eu já tive várias situações onde eu precisei ali da parte de ferramentaria e eu soube me virar, né? Eu soube concluir o serviço, ok? Bom, pessoal, vamos falar aqui um pouco do Yaris, né? Desse Toyota bacana aqui. E esse é a finalização do processo do serviço de freio, né? Que eu estou concluindo aqui. Como em todo o processo, pessoal, precisa-se sempre, né, testar o serviço que foi feito, principalmente na parte de freio, né, verificar se está freando bem, verificar se não ficou nenhum tipo de barulho, ruído, chiado, né, se o freio de estacionamento, que é o freio de mão, tá bacana, tá legal. Então isso é uma parte do processo também, tá bom? Você que é reparador aí, se estiver assistindo o vídeo, você tem o hábito de testar o veículo do cliente, né? Sair para fazer testes de rua, procurar ali ruído, barulho, verificar depois de um serviço se o serviço de fato ficou bom, né? Você tem por hábito, né, essa condição, você faz isso, tá? E você, consumidor, você cliente, você deixa ali o reparador, o mecânico, o profissional sair para testar o carro, confia nele, acredita que esse profissional de fato está fazendo um serviço bacana, é responsável ali na hora que vai sair com o carro, né? Porque precisa ter responsabilidade, pessoal, tá? Precisa ter muita responsabilidade, né? Para pôr um carro na rua, você está assumindo toda uma situação, tá? Então é isso aí, pessoal. Aqui na parte dos freios do Yaris, pessoal, foi trocada a pastilha e disco. E nem por isso eu simplesmente entrego o carro para o cliente, tá? Habitualmente eu saio para andar com o carro e ando aí por volta de 10 quilômetros com o carro, tá? São 10 quilômetros andando, freando, sempre freando de maneira gradativa, né? E suave, nunca forçando o freio, né? Para ver se vai frear bem. Ah, tem que queimar a pastilha, tem que queimar disco, isso. Queima a pastilha e queima disco que você vai ver que vai acontecer. O resultado depois disso, tá, pessoal? Não força o freio. Se tem alguém aí que está acompanhando o meu trabalho aí no YouTube, tem um dos vídeos aí que eu postei a caixinha lá da Cobrec, onde tem uma literatura lá explicando, inclusive a respeito disso também, tá? Que deve-se andar pelo menos 200 quilômetros, né, no perímetro urbano e frear de maneira suave, gradativa, para que os freios
eles tenham um melhor assentamento das peças, tá? Para que você tenha uma melhor eficiência depois desse período, tá? As peças, elas sofrem ali ajustes, por mais que se tenha hoje, né, uma boa ferramentaria aí na hora de fazer o processo de fabricação, né? Você tem uma boa indústria, né? Você tem peças mais justas, equipamentos melhores, né? De fresa, torno, todo um processo de industrialização, né? No passado você precisava andar mais com o carro, não dava para você já entregar o carro para o cliente logo que fazia o freio na oficina. Hoje já não, hoje já é possível montar a pastilha e o disco e entregar ali o carro para o cliente, mas tem que passar essa recomendação aí de não forçar o freio, né, nos primeiros 200, 500 quilômetros. Eu, por precaução, prescrevo o prazo antigo, que é 500 quilômetros no perímetro urbano, né? Mas hoje se pode prescrever um prazo um pouco menor, tá? De aproximadamente 200 quilômetros aí no perímetro urbano, tá bom, pessoal? Não é perímetro rodoviário, não adianta botar o carro na rodovia, andar 200 quilômetros e falar, o freio tá bom. Obviamente que precisa se usar os freios, por isso que se fala perímetro urbano, tá? É onde você tem ali o anda e para, tá bom, pessoal? Então, fica aí mais esse ponto aí, né, a ser lembrado na hora de se fazer a manutenção, né, a entrega do veículo e o amaciamento, né, o uso ali do freio. Ele tem que ser de forma moderada, como eu estou fazendo aqui, pessoal. Eu estou andando aqui em média a 40 km por hora, não mais do que isso, ó, e aqui eu trago o carro a 0 km por hora, ó, tô parando num semáforo, ó, 0 km por hora, tá? Então, esse processo, ele se faz necessário também, faz parte aí do reparador, né, da reparação automotiva, tá bom? Então, é isso que eu tenho também para falar para vocês, pessoal. O carro é muito 10, o carro é muito bacana, tá? Mas esse processo de freio, né, que eu fiz aqui nesse Toyota Yaris, eu já fiz em vários outros veículos que passaram aí pela nossa oficina. Quem assiste o meu trabalho no YouTube já está cansado de ver esse serviço de freio e como que é feito, tá? É por isso que eu tenho muitas vezes o mesmo cliente já por 10 anos na oficina, e às vezes até com o mesmo carro, né? Embora já está chegando a hora de muitos deles trocarem, né, ali o veículo. Por quê? Porque você começa a não ter mais peça de reposição de qualidade disponível no mercado de reposição. Você começa a ter peça de reposição, mas peças de baixíssima qualidade, muito inferior. E aí fica inviável uma boa mão de obra com peça de baixa qualidade, uma vez que você não tem mais aquela durabilidade, aquela autonomia de uso. Embora tenha algumas pessoas que me procuram falando, não, mas eu sei onde tem a peça, eu quero que você faz para mim, eu vou trazer para você. Não adianta, pessoal. Carros que vão ficando mais antigos, é responsabilidade minha como reparador não executar o processo de reparação por segurança do próprio proprietário, né, do usuário, e também por uma questão de segurança minha, uma proteção minha quanto a isso, tá bom, pessoal? Então fica a dica aí para você que tem um carro que vai ficando mais antigo, cuidado aí na hora de escolher o reparador para fazer a manutenção, porque você está delegando poderes a ele, você está dando para ele a manutenção do teu carro, está pagando por esse serviço e exigindo uma coisa que não tem como exigir, tá? Por quê? Por conta da própria idade do veículo. Por mais que seu veículo tenha baixa quilometragem, mas tenha muitos anos de uso, fica inviável a manutenção, tá bom? Isso já é uma parte mais técnica aí do assunto, que eu não quero entrar em maiores detalhes aqui agora no vídeo, tá bom, pessoal?
senão vai ficar uma coisa um pouco chata aí, tá? Mas enfim, é isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Eu acho que não tem mais nada aí a ser dito. Quem assistiu, quem não assistiu, procura aí no canal. Eu vou tentar montar uma pasta, e nessa pasta eu vou colocar o que eu executei de serviço aqui no Toyota Yaris nessa parte do freio, tá bom? Tem uma outra manutenção desse carro aqui, do Yaris, né, da Toyota, relacionado a uma revisão que eu fiz no motor, uma substituição de vela de ignição, troca de correia, troca do tensionador ali da correia, os eletroinjetores, né, que são os bicos injetores, troca de filtro, troca de óleo, uma revisão padrão, básica, mas uma revisão bacana aí que foi feita nesse carro, que está aí com seus 118 mil quilômetros rodados, tá, pessoal? Tá aí no meu canal no YouTube essa manutenção, essa revisão. Não é um vídeo comentado, tá? É um vídeo onde eu posto só vídeos e imagens, tá? Não é comentado, até porque eu já comentei muito em vídeos passados, pessoal. E eu tava tendo uma certa reclamação aí de algumas pessoas quanto aos meus comentários, né? Ao que eu venho explicando ali nos vídeos. O vídeo é muito longo, é muito extenso, é muito chato, você fala muito, vai direto ao ponto. Então é aquele apressadinho que quer a informação pronta, né? Ele quer entrar ali em menos de um minuto ele já tem o que ele precisa, e ele vai lá, executa o processo, a operação, e acabou. Não vou ficar entrando também em outros detalhes aqui, tá? Mas para se entender um processo, pessoal, precisa estudar, precisa ler, precisa compreender o funcionamento. E isso demanda do quê? De tempo, tá? Eu desprendi de muito tempo aí na minha vida estudando o processo, né? Houve situações onde eu entrei em conflito comigo mesmo, e aí eu tive que mudar alguns processos, tá? É normal. Houve processos onde eu falhei, onde eu errei, e aí eu evoluí, melhorei nesse ponto, nesse aspecto. Isso é comum, é natural. Você vai construindo uma carreira, uma profissão ao longo da sua vida. E quanto mais especializado você é, mais técnico você é, mais melindroso, mais sistemático, vai ficando melhor o resultado, sim, mas ao mesmo tempo você vai fazendo um filtro muito grande, né? E essa filtragem faz com que muitas vezes eu mesmo, né, como reparador, não consigo atender determinados tipos de veículos, determinados tipos de cliente, porque a reparação, ela exige isso, tá? Ela exige muita responsabilidade, principalmente. Então, em primeiro lugar, vai vir sempre a parte da segurança, né? Esse é o primeiro ponto. Depois, a gente tem toda uma parte ambiental aí, poluição, né? E quando eu falo isso, às vezes a pessoa pensa, não, mas aí é o carro que polui porque sai a fumaça no escapamento e ele polui demasiadamente. Não é nesse sentido de poluição que eu tô falando, tá, pessoal? A poluição que eu digo muitas vezes é aquela poluição aonde você acaba ficando com um carro mais antigo, e com isso, por falta de peça de reposição de qualidade, acaba se comprando uma peça de reposição inferior, de baixa qualidade. Ou seja, essa peça, para ser produzida, ela estragou, ela degradou o meio ambiente, porque você precisou da matéria-prima, ok? E muitas vezes vai comprar uma matéria-prima de baixa qualidade. Na hora de produzir, a indústria, ela polui na hora de produzir essa peça com a matéria-prima de baixa qualidade. Aí essa peça é colocada muitas vezes para venda com preço inferior para ser o atrativo, que é o preço. Aí outro problema, essa peça é comprada, é instalada no carro, e essa peça não tem autonomia, ela não dura, ela não funciona. Então ela vai precocemente para o lixo, para a sucata, ok?
porque ela não funcionou, ela não prestou, ela não atendeu ali a necessidade do projeto, a vida útil dela é muito baixa, é muito pequena. Então isso é uma poluição, aí você tem que fazer o descarte dessa peça. Imagina que isso acontece o tempo todo, pessoal. É um ciclo sem fim, tá? Que eu vejo. Então você que acaba ficando com um carro mais antigo, muitas vezes está sendo responsável por degradar e poluir muito mais o meio ambiente, quando na verdade o ideal e o correto seria o carro mais novo, um carro que tenha no máximo 10 anos de uso, estourando 15 anos de uso, tá, pessoal? Hoje a norma técnica da reparação, a indústria automobilística, ela dá uma validade nos seus projetos aí nos carros, a grande maioria deles é de 10 anos ou 100 mil quilômetros, não mais do que isso. Qualquer reparo ou manutenção que for feita depois desse período, a norma técnica, a engenharia, ela fica de fora ali, ela fica só assistindo. Por quê? Porque ela já prescreveu um prazo de 10 anos ou 100 mil. Obviamente que os projetos duram mais, a gente sabe disso. Só que quando você reparador ou você proprietário tem um carro que tem mais de 10 anos, ou você reparador vai mexer num carro que tem mais de 10 anos ou mais de 100 mil quilômetros, você está trazendo para você uma responsabilidade que a engenharia não quer. Então você está trazendo para você, eu garanto, eu bato no peito aqui e eu assumo o BO. É isso que acontece muitas vezes. Então tanto o proprietário como o reparador acabam o quê? Sendo lesados por essa situação. É culpa da engenharia automobilística que garante só 10 anos ou 100 mil? De jeito nenhum. É que nós usamos demais o carro e o carro é caro para nós. Então queremos o quê? Que esse veículo dure infinitamente, né? Dure 10, 20, 30, 40, 50 anos. E não tem como isso, tá bom, pessoal? É impossível isso, não dá para fazer isso, porque você tem melhorias no projeto, tá? Redução de custo, tem essa questão aí também que eu falei que é ambiental, as empresas têm que se adequar na hora de produzir as peças, tá? As empresas que fazem os equipamentos, os maquinários aí, essas empresas, elas também têm que se adequar quanto ao meio ambiente. Então é uma cadeia produtiva no todo, tá bom, pessoal? Não tem condições de se ficar com o carro por tanto tempo, tá? A menos que você guarde o carro na garagem e idolatre ele, fica com ele lá sem usar o carro para não poluir, não desgastar, não quebrar, que é o que acontece com muito colecionador. Ele não põe o carro para ficar rodando aí no dia a dia, né? O carro fica lá como uma relíquia parada na garagem, no estacionamento, no galpão, seja lá onde for, tá bom? Então é isso que acontece. Então é nesse ponto que eu queria falar com vocês. Degradação, né, do meio ambiente. Então o primeiro ponto é segurança, o segundo é a degradação do meio ambiente, o terceiro ponto eu tenho que seguir, né, o reparador tem que seguir um código de defesa do consumidor, ele tem que seguir uma norma técnica da reparação para efetuar o reparo, ele tem que ter estudado numa escola técnica para entender sobre os processos. É um conjunto de coisas, pessoal. Bom, é isso aí. Senão eu já vou acabar me perdendo aqui no raciocínio, porque às vezes são tantas coisas para falar e eu vou falando, pessoal, tá? Enfim, mas na parte aqui do freio do Yaris, eu acabei rodando um pouco mais do que eu falei para vocês. Já tá com 17 quilômetros rodados, tá? Tô chegando aqui na oficina, tô na rua de trás aqui da oficina, tô chegando, mas é isso, tá? O freio aqui ficou ok, ficou bacana. Pô, Max, você não vai testar aí o freio de mão? Pessoal, posso testar o freio de mão aqui, posso testar ele parado, tá? Eu vou dar uma paradinha aqui, ó, e vou testar o freio de mão. Eu sei que tá bom e funcionando, por quê? Porque eu não troquei a lona e não troquei o tambor de freio, e as peças estão em boas condições, como eu avaliei e mostrei para vocês. Mas eu vou mostrar aqui, ó. Aqui parei o carro,
Normalmente você põe no neutro, carro automático, puxa o freio de mão, ó, puxei e ele já prendeu, já segurou o carro, tá? Se eu quiser de fato ver se ele tá segurando mesmo, ó, eu vou colocar no driving aqui, ó, tá? Ó, engatei marcha aqui, freio de mão tá puxado, ó, ele tá segurando e o carro tá em drive, marcha lenta aqui. Se eu der uma acelerada, ó, ele vai tentar arrancar com o freio de mão puxado, ó, ele arrasta, tá? Ó, posso puxar mais um dente aqui, ó, aí ele segura e segura bem, tá? Não vou ficar forçando aqui para ficar mostrando para vocês isso aqui, mas eu já senti aqui que tá prendendo bem, tá segurando bem o carro. Então não há necessidade nenhuma de se trocar a lona de freio no caso desse carro. Já teve carro que eu passei por esse processo aqui e no final, esse último teste aqui, eu puxei o freio de mão, não estava nem acelerando o carro não segurava, puxava o freio de mão e o carro não segurava. Não adianta você querer puxar freio de mão, você quebra cabo, estica cabo, força mecanismo da alavanca, não adianta, pessoal. Eu já falei sobre isso, é o grip, tá? A lona de freio ela não tá mais grudando no tambor de freio ali, não adianta, ela não tem grip, ela não tem pegada ali, tá? E aí você tem que trocar a lona. Foi o caso aí do carro que eu fiz, troquei a lona de freio, o tambor, e aí ficou show de bola. Tá bom, pessoal? Bom, vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? Nem sei se eu gravou tudo, se gravou até o final, vou olhar agora. De repente estou falando sozinho aqui, né? Como já aconteceu algumas vezes, tá bom, pessoal? Ó, neutro, tá? Puxa o freio de mão, solta o carro, segurou, segurou. Aí agora eu aciono o P aqui, tá? Essa é a maneira correta de disparar um veículo automático, beleza, pessoal? Um grande abraço a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!